Boa noite aos irmãos. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz de Yahushua. Como prometido, toda quarta-feira, sem falta, nós iremos postar um vídeo com o estudo da Epístola de Barnabé. Tá? É uma epístola que ele está no código sinaítico, Infelizmente foi retirado posteriormente e não é uma epístola, uma carta que não faz parte hoje do livro chamado Bíblia, Mas ele veio até nós e nós estamos fazendo o estudo, que é uma epístola, uma carta muito rica, muito rica. Cada capítulo que a gente estuda, a gente verifica que ela é muito rica, uma carta que ensina muita coisa para a gente. Então, por isso que nós vamos dar continuidade a essa carta. Existem outros capítulos que nós já falamos, nós estudamos, que está na playlist Epístola de Barnabé. E os irmãos que quiserem rever algum estudo, pode ir no canal buscar, E para ficar mais fácil os irmãos achar o nosso canal, eu coloquei como André Luiz Martins e Yahushua, que é mais fácil. Muitas vezes os irmãos não conseguem encontrar o nosso canal no YouTube, então é só colocar André Luiz com Z, Martins e Yahushua, que irá encontrar o nosso canal mais fácil. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar. Vamos lá ler então a Epístola de Barnabé. Como nós estamos fazendo, estamos lendo paulatinamente, e nós estamos explicando essa epístola. Vamos lá, capítulo 7, dando continuidade. Compreendei, portanto, filhos da alegria. Olha que bonito como ele nos chama, aqueles como nós que estamos seguindo a Yahushua, somos discípulos de Yahushua, E ele nos chama como filhos da alegria. Que o bom Criador nos revelou tudo de antemão, para que saibamos a quem constantemente celebrar com ação de graça. Então, nosso Criador, através, no Velho Testamento, na Velha Aliança, através de Moisés, os profetas, ele vem mostrando uma prefiguração do Messias. O que é prefiguração? Vamos lá. Buscando, no dicionário, o que é prefiguração, nós temos o seguinte: antecipação, antevisão, e prefigurar é representar o que está por vir. Então, tanto Moisés como os profetas, eles anteciparam a vinda do Messias, como Shaul, Paulo, em Hebreus, fala sobre que o Velho Testamento, a Velha Aliança, era sombra da nova, ou seja, era uma prefiguração. A Velha Aliança falava do Messias que ia vir. Então, toda a Velha Aliança é uma prefiguração, uma antevisão da vinda do Messias. Então, e mais uma vez, vamos para a gente entender que ele fala que celebrar com ação de graças. Bom, o que é graça? Se a gente buscar, por exemplo, na religião, os pastores, ele vai falar assim, que graça é um favor imerecido. Mas, na verdade, se a gente buscar a etimologia da palavra graça, está escrito o seguinte: quando alguém não precisa retribuir o favor concedido por outro, ou por outrem. Ou seja, o que é graça? Quando alguém te faz um favor, alguma coisa, e você não tem obrigação, não precisa retribuir esse favor.
Então, quando fala que o Pai nos deu a graça, que a salvação vem pela graça, foi a graça do Pai, é que o Pai nos deu a salvação de graça. Ou seja, nós não precisamos retribuir ao Criador em nada. O Criador nos enviou o Messias, que através de suas palavras, nos mostrou o caminho para a salvação. O caminho da salvação. Palavras de vida eterna, palavras que purificam o nosso espírito. E Ele deu isso de graça. Ou seja, nós não precisamos retribuir em nada ao Criador. É esse favor que Ele nos deu. E como o Messias diz, dai de graça o que de graça recebestes. Se o Pai nos deu de graça, sem pedir nada em troca, nós também temos que dar de graça a outras pessoas. Ou seja, falar de Yahushua, ensinar o que Yahushua nos ensinou, falar aquilo, as boas novas, aquilo que Ele nos ensinou, de graça, sem precisar cobrar nada. Por isso esse canal do YouTube nosso aqui não tem propaganda. Não queremos receber nada de graça. Ou quer dizer, não queremos receber nada em troca. Tudo que nós falamos aqui é de graça. De graça. Então não tem nenhum vídeo nosso que tem comercial, que tem propaganda. Nós não queremos receber nada de ninguém. E nós utilizamos a internet por causa disso. Que o YouTube, né, nos dá essa oportunidade de estar falando de graça para as pessoas. Nos dá um canal, né, para que possamos falar de graça, levar a mensagem do Messias de graça. Né? Então não queremos fazer livros, não queremos cobrar nada, porque nós recebemos de graça. O Pai Yahweh, o nosso Criador, nos deu esse ensinamento de graça, sem precisar a gente dar nada para Ele em troca, não pediu nada em troca. Como diz o Messias Yahushua, se de graça recebesses, de graça dai. Então a gente está fazendo isso de graça, sem querer nada em troca, sem querer méritos, sem querer louvores, não querer nada em troca. Nós não somos, eu, André Luiz Martins, não sou digno de receber louvores e nada. O único que deve receber louvor é o Pai. Não queremos nada de troca. Então, por isso nós estamos fazendo ação. Nossa ação é uma ação de graça. De graça. Nós estamos falando de graça. Que nós recebemos essas informações de graça. De graça receber, de graça dar. Vamos lá. Se o Filho de algo que é o soberano e julgará vivos e os mortos, sofreu para nos dar a vida por meio de seus ferimentos, acreditamos que o Filho do Criador não podia sofrer a não ser por causa de nós. Além disso, já crucificaram, deram-lhe de beber vinagre e fel. Como eu disse anteriormente, a epístola de Barnabé é muito rica. Então, só essa pequena frase que a gente leu, temos aqui um ensinamento muito grande. Primeiro, que ele fala que Yahushua é o filho de Yahweh. Que ele veio, né? Que ele veio e que ele julgará os vivos e mortos. E que sofreu para nos dar a vida por meio dos seus ferimentos. Então, ele não poderia sofrer nada. Ele só sofreu para quê? Por causa de nós. Ele só sofreu, ele só morreu no madeiro. Primeiro porque estava escrito assim, né? A profecia, os profetas diziam que o Messias iria morrer no madeiro. Mas além disso, ele morreu por causa dos nossos pecados. Quando fala que ele levou para si os nossos pecados, não é que ele nos limpou não, gente. Muitas vezes a religião, principalmente a religião evangélica, ele fala isso, que a gente tem que aceitar o Messias, que ele chama de Jesus,
A gente já viu em vários vídeos que esse nome é o nome blasfemo, é o nome verdadeiro é Yahushua. Enfim, eles falam que a gente tem que aceitar Jesus e pronto, não precisa fazer mais nada. É que Jesus levou os nossos pecados. Quando fala que o Messias levou os nossos pecados, não é que ele nos limpou, nos deixou sem pecado, não, gente. Né? É que ele foi morto devido aos pecados das pessoas daquela época, naquele momento. Ou seja, a iniquidade, a maldade das pessoas, principalmente os sacerdotes, né? Os fariseus, os saduceus, que inflamaram toda a massa da população para que pudesse matar a Yahushua no madeiro. Né? Então ele morreu por causa dos pecados, nossos pecados. Né? Por causa da maldade, da iniquidade, maldade das pessoas que fizeram com que ele morresse. Mas ele não deveria sofrer nada, porque ele é filho do Pai. Ele não tinha nada para sofrer, nada para expiar, nenhuma falta, nenhuma. Ele foi o único justo que apareceu na terra, o único justo. Mesmo assim, através da maldade, da iniquidade, ele foi morto. Então, quando ele fala que ele levou consigo as nossas transgressões, levou consigo os nossos pecados, é que ele foi morto devido à maldade, à iniquidade das pessoas naquela época. Foi por causa disso. Okay? Então, foi por causa de nós que ele sofreu. Além disso, já crucificado, deu-lhe beber vinagre e fel. Nós sabemos que nas Escrituras, né, ele fala que, quando ele fala que tem sede, os soldados davam vinagre para ele tomar. E tudo isso tem um porquê. Por quê? Vamos ver lá. Barnabé, ele nos explica. Escutai como o sacerdote do templo se expressa sobre isso. O mandamento escrito dizia, isso na velha aliança, dizia: quem não jejuar no dia do jejum será condenado à morte. Então tinha um dia de jejum. E quem não jejuasse era o quê? Condenado à morte. O Criador deu esse mandamento que também ele deveria oferecer a si próprio pelos nossos pecados, como receptáculo do Espírito em sacrifício, a fim de que fosse cumprida a prefiguração manifestada em Isaque oferecido sobre o altar. Então, aquela passagem, né, de que o altar, o Isaque, ele foi levado ao altar e quase que foi morto por Abraão, né, um Abraão. Essa história, o que aconteceu foi uma prefiguração, ou seja, foi uma antecipação de que Isaque naquele momento era a prefiguração do Messias Yahushua que havia de vir, que ele ia ser imolado, morto pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O que diz ele por meio do profeta? Que comam durante o jejum do bode oferecido por todos os pecados. Notai bem. E que todos os sacerdotes, somente eles, comam as vísceras não lavadas com vinagre. Por que isso? Porque vós me fareis beber fel com vinagre, a mim que ofereci minha carne pelos pecados do meu povo. Somente vós comereis, enquanto o povo jejuará e se flagelará com pano de saco e cinza. Isso era para mostrar que ele deveria sofrer na mão deles. Deles quem? Dos sacerdotes. Porque tinha um mandamento seguinte, que o bode que era morto pela expiação dos pecados, né? Esse bode somente deveria ser comido pelos profetas. Desculpa, gente. É que hoje eu estou muito cansado. Né? A gente trabalhou o dia inteiro, fica cansado. Então, às vezes, embaralha. Tá? Mas vamos lá. O bode oferecido no Velho Testamento diz o seguinte: que o bode que era oferecido pelos pecados do povo hebreu, ou
sacerdote ia comer as vísceras. Mas, se as vísceras estivessem encharcadas com vinagre, eles não iam comer. Olha, é por isso que o Messias tomou vinagre. O Messias, ele era o bode, ele é o simbolismo, é o símbolo. Esse bode que era oferecido é a prefiguração do Messias Yahushua, né? É o bode maldito, Yahushua é o bode maldito, né? É o bode que ele é o bode que é mensageiro, que ia levar os pecados do povo. Esse bode, os sacerdotes poderiam comer somente se ele não estivesse encharcado suas vistas com vinagre. Ou seja, quer dizer que o Messias tomando vinagre, ele que é o bode que tirou os pecados, que recebeu os pecados do povo daquela época e da humanidade, não foi comido pelos sacerdotes, né? Ele não dizia, o Messias não disse que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira bebida, né? Que deveríamos se alimentar dele, não dele em si, não é que a gente vai ser canibal e comer ele, né? Mas que a gente deveria se alimentar das suas palavras, do seu espírito, né? Os sacerdotes, como Yahushua é considerado, é prefiguração, é considerado, né, o bode o bode que foi tinha esse sacrifício, né, que pelos pecados, ele é a prefiguração do Messias. Como o Messias tomou vinagre, então os sacerdotes não comeu a sua carne. Ou seja, os sacerdotes não se alimentou do Messias, não se alimentou da palavra, não aceitou a palavra do Messias, tá? Não sei se isso ficou bem claro. Quer dizer que os sacerdotes não se alimentaram da palavra que o Messias veio trazer para nós. Somente o povo, as pessoas que ouviram as suas palavras e deram e entenderam, ouviram e entenderam. Quem ouve as palavras do Messias entende, as pratica, senão serve o mal, né? O sacerdote, como o Messias, ele tomou vinagre, os sacerdotes não poderiam, então, comer o bode que tinha as vistas encharcadas de vinagre. Então, quer dizer que os sacerdotes, eles não receberam, não ouviram, não entenderam, não receberam a mensagem de Yahushua. Mas sim, né, eles fizeram o Messias sofrer. Foram os sacerdotes que insuflaram toda a massa, principalmente Pilatos, para que o Messias morresse. Como ele ordenou, prestai atenção. Vamos lá. Como é que era a velha aliança? Essa questão. Barnabé explica certinho. Ó, a velha aliança diz o seguinte: tomai 2 bodes bonitos iguais e oferecei-vos em sacrifício. Que o sacerdote tome o primeiro bode para o holocausto pelos pecados. E o que farão com o outro? Ele diz: o outro é o maldito. Então, pegaria 2 bodes bonitos e iguais. Um serviria de holocausto para os pecados do povo. O outro bode era o maldito. E Yahushua, qual o bode prefigurava Yahushua? O bode maldito. Os sacerdotes fizeram Yahushua maldito. Mesmo ele sendo justo, mesmo ele trazendo a mensagem do Pai, os sacerdotes não escutaram, porque eles eram incircuncisos de ouvidos e de coração. Não escutaram, não entenderam, e mataram o Messias e Yahushua, insuflaram toda a massa. Então eles não se alimentaram dos ensinamentos de Yahushua. Tá? Notai como a figura de Yahushua é manifestada. Ó, o que o povo ia fazer com o bode que era maldito? Ó, cuspir todos nele, e o Messias foi cuspido na face, não foi? Traspassai-o, ele foi traspassado. Coroai sua cabeça com lã escarlate, ele foi coroado.
e desse modo seja expulso para o deserto. E o Messias morreu fora de Al-Shalaim, de Jerusalém. Feito isso, aquele que leva o bode o conduz ao deserto, tira-lhe a lã e a coloca sobre o arbusto chamado sarça, cujos frutos costumamos comer quando nos encontramos no campo. Somente os frutos da sarça são doces. Né? Os frutos da palavra do Messias são os únicos que são doces. A palavra do sacerdote, a palavra da religião não são doces. Porque tanto os sacerdotes daquela época e dessa época, a religião, ela coloca fardos pesados nos seus adeptos, nas pessoas, né? Fazendo com que a própria pessoa não consegue nem fazer aquilo que a religião manda, né? E nós temos que aprender de quem? Do Messias. O Messias falou: aprendei de mim, que eu sou manso, humilde de coração, que o meu fardo é leve, que o meu jugo é suave. Os sacerdotes não, colocam um fardo pesado, não deixando. Até hoje a religião faz isso, coloca um fardo muito pesado na pessoa, não conseguindo, a pessoa não consegue a salvação. Tanto fardo pesado, tanta coisa tem que cumprir, tantos mandamentos, tanta liturgia, tantas coisas que tem que cumprir. E o Messias tinha retirado já tudo isso. Então o Messias, ele é o balde maldito, né? Que foi cuspido, traspassado, foi coroado, né? Mas só a palavra dele é que nos dá os frutos doces. Tá? Vamos lá. Na verdade, aqui. Só aqui. O que significa isso? Prestar atenção. O primeiro bode sobre o altar, o outro é maldito. Justamente o maldito que é coroado. Quem foi coroado? E o Ruxo foi coroado. Não foi coroado? Não colocaram uma coroa de espinhos? Ele é o bode maldito, né? E que eles o verão naquele dia, trazendo sobre sua carne um manto escarlate. E o Messias também, né? O Messias foi colocado um manto escarlate, vermelho, não foi? Os soldados romanos fizeram isso, né? Era este aqui, e não é este que é que eles o verão naquele dia, trazendo sobre sua carne o manto escarlate, e dirão: não é este que outrora, que antes crucificamos? Olha só, aqueles que crucificaram vão ver o Messias quando ele voltar e vão falar: não é este que outrora crucificamos, depois de o ter desprezado, traspassado e cuspido? Na verdade, era este que então se dizia filho do Criador? Qual a sua semelhança com aquele? São os bodes semelhantes, belos, iguais, para que quando virem, então fiquem espantados com a semelhança do bode. Eis porque a figura de Al-Ruxa que deveria sofrer, e porque ele coloca lã no meio dos espinhos, né? É uma figura que de Al-Ruxa proposta para todos aqueles discípulos que querem ser discípulos de Al-Ruxa, porque os espinhos são terríveis. Aquele que quer pegar a lã escarlate deve sofrer muito e deve apossar-se dela através da dor. Ele diz: dessa forma, aqueles que desejam ver-me e alcançar o meu reino devem passar por tribulações e sofrimentos para se apossar de mim. Agora eu pergunto: cadê a teologia da prosperidade? Cadê essa teologia, esse ensinamento que as religiões pregam? Que quem segue o Messias vai ser rico, vai ter casa, carro, vai ter família bem estruturada. Cadê? Não existe. Todas as religiões que falam sobre salvação, sobre sobre vencedor, que você vai vencer nesse mundo, vai ter casa, carro, vai ter emprego, vai ter uma família boa, não está de acordo com a Escritura, não está de acordo com o que o Messias ensinou.
O Messias ensinou ao contrário, que vamos ter dores, tribulações. Quem quer seguir o Messias vai ter dores e tribulações, né? Não vai ter uma vida fácil. O que estão pregando nas religiões, que quem é discípulo do Messias vai ter uma vida fácil, vai ter uma casa, aí mostra a casona, mostra o jet ski, mostra roupas bonitas, né? Uma vez eu vi uma pregação de uma mulher que se diz pastora, né? Se diz pastora por quê? Porque o único pastor é o Yahushua, né? Então aqueles que dizem ser pastores não são pastores. Então, pegando para si o título que só Yahushua deve ter, poderá, ele tem. Ele é o Yahushua, ele é o verdadeiro pastor, ninguém mais. Então teve uma mulher que se diz pastor que começou uma pregação de que o marido dela usa um sapato caro, que tem casa, que tem carro caro, um carro importado, né? Totalmente contrário o que o Messias nos ensinou, tá? Totalmente contrário. Então essa teologia, esse conhecimento de que quem vai seguir o Messias vai ter casa, carro, facilidade, é um ensinamento contrário ao que o Messias nos ensinou, tá? Nas Escrituras. É só ler, tá? E para provar que eu estou falando a verdade, que nós, discípulos do Messias, não vai ter facilidade, vai ter dores, muitas dores, como diz aqui, né? Como Barnabé falou, né? Que vai ter muitos sofrimentos. Bom, meus irmãos, tive que dar uma pequena pausa no vídeo, né? Mas agora estamos retomando, tá? Então, para provar que quem segue Messias Yahushua tem que estar disposto por passar por tribulações e sofrimentos, eu vou dar somente um versículo, né? Mas existem outros, mas eu vou dar um versículo só, para vocês entenderem como que é falso, tá? É falso essa doutrina da prosperidade, de que diz que quem segue o Messias, né, vai ter uma vida de facilidade desse mundo. É uma mentira, é um engodo. Isso serve para você o quê? Dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para o pastor pegar o seu dinheiro, né? Pegar o seu dinheiro, né? Então eles fazem tudo isso fazendo comércio com os adeptos deles, comércio. Então não caiam mais nisso, não caiam, tá? Procure estudar a escritura que está no livro Bíblia, procure estudar, gente, procure ler, né? Olha só, vamos lá, Atos capítulo 14, versículo 21, 22. Evangelizando aquela cidade, tendo feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Isso quem? Paulo, Shaul e Barnabé. Ó, vamos, eu vou ler desde o versículo 19. Por isso que eu não tenho dúvidas que essa epístola, né, de Barnabé, ela está de acordo com as Escrituras. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E que o sistema religioso retirou, na época era a Igreja Católica Apostólica Romana, retirou isso do livro Bíblia. Por quê? Porque a Epístola de Barnabé é contra eles.
Não só eles, mas todas as religiões, é contra o cristianismo em geral. Olha só, vamos lá. Desde o versículo 19, capítulo 14 de Atos, versículo 19. Vamos lá. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, e, havendo ganhado o favor do povo, apedrejaram a Paulo. Eu vou falar como está aqui, tá? Então Paulo foi apedrejado, olha só. E arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Ué, Paulo não recebeu, como ele disse, os ensinamentos diretos do Messias? Não era cheio do Espírito? Ele tinha facilidade? Não, foi apedrejado. Né? Aí, os pastores da atualidade dizem que quem segue o Messias vai ter uma vida de facilidade. Uma mentira. Vamos continuar. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé. Olha o Barnabé aqui, para Derbe. Por que Barnabé, ele explica na sua epístola de que quem quer alcançar o reino deve passar por tribulações e sofrimentos. Olha só. Evangelizando aquela cidade, tendo feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Eu falei Deus aqui, mas sabemos que o nome de Deus é blasfemado, né? É o Criador, é algo, mas só por como está aqui. Olha só, de novo. No dia seguinte, Paulo partiu com Barnabé para Derbe. O que eles fizeram lá? Evangelizando aquela cidade e tendo feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer, exortando ou ensinando-os a permanecer na fé, e dizendo que por muitas tribulações não é necessário para entrar no reino do Criador. Então, eu quero saber aonde os pastores de hoje, os líderes de hoje, do neopentecostalismo, ou do pentecostalismo, ou de outros, que falam dessa teologia da prosperidade, que os discípulos do Messias vai ter facilidade nessa vida. Aonde que eles tiraram isso? Das Escrituras, não. Da palavra do Messias, não. Da palavra de Shaul, não. Da palavra de Barnabé, não. Das palavras do Messias, não. Da onde que eles tiraram? Se não veio das palavras do Messias, se não veio da nova aliança, então deve ser anátema. Anátema. Eu quero que os pastores ou aqueles discípulos que seguem esses homens da teologia da prosperidade possa me explicar isso aqui. Possa me explicar de acordo com as Escrituras. Me explique essa passagem, né? Dizendo que por muitas tribulações é necessário entrar no reino de Deus. Então, gente, não cai nessa. Não caiam nessa. Nós não vamos ter facilidade. Os discípulos fiéis de Arusha não terão facilidade. Terão tribulação. Tribulação. Tá? Mas que nós devemos permanecer na fé. Bom, pessoal, bom, caros irmãos, é isso que é um capítulo um pouco curto, né? Temos já 34, 35 minutos, né? Nesse vídeo, então vamos parar por aqui. Na próxima quarta-feira vamos falar sobre o capítulo 8 da Epístola de Barnabé, ok? Segue-nos no canal, no YouTube.
tá? Segue no YouTube. Seguir o canal, gente. Como eu disse, não segue a mim. Quem segue o irmão André aqui tá errado. Tem que seguir a Yelhusha. Somente a Yelhusha, somente a ele. Ok? Mas segue-nos no nosso canal para que possamos continuar, para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos, nossas mensagens da comunidade, né? E os nossa interpretação das Escrituras e da Epístola de Barnabé. Para terminar, vamos, como nós sempre fazemos, né? Como sempre fazemos, aqui vamos dar referências desse capítulo na Escritura. Ok? Vamos lá. Referências. Está em Êxodo 35, versículo 2. Êxodo, capítulo 31, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 19. Salmos 35, versículo 13. Esther, capítulo 4, versículo 3. Isaías 58, 5. Mateus 11, versículo 21. João 19, versículo 28 e 30. Levítico 16, versículo 8 e 9. Levítico 16, versículo 21 e 22. João 16, 33. Atos 14, 22, é que nós lemos. E não esquecer de ler Isaías 53, que ele fala, Isaías 53, todo o capítulo, que ele fala do Messias. Então, meus irmãos, que a paz de Yelhusha esteja no coração de cada irmão, na alma, no espírito de cada irmão. Até quarta-feira que vem, para a gente falar do capítulo 8, ler e dar a nossa explicação do capítulo 8, do capítulo 8 do Epístola de Barnabé. Ok? Tenha boa noite a todos. Segue-nos, compartilhe os nossos vídeos, tem um monte de vídeo. Dê seus comentários, né? Nós aceitamos qualquer tipo de comentário de agradecimento, comentários de apoio, comentários também de pessoas que são contrários ao que nós estamos ensinando. Ok? Nós recebemos todos os comentários. Vocês podem comentar. O comentário de vocês é livre. Ok? E um recado a todos, né? Vamos dar de graça o que de graça recebemos. O nosso Criador nos deu o Messias Yelhusha, que nos ensinou a sua palavra, a palavra do Criador, que deu para nós, a palavra do Criador, que nos salva verdadeiramente. Então vamos, sem pedir nada em troca, então vamos dar de graça o que de graça recebemos. Tenha boa noite a todos, que a paz de Yelhusha esteja no coração de cada irmão. Boa noite.